Olá pessoal, eu sou o Wes, trabalho como treinador e nesse vídeo eu vou continuar o tema interferências. Hoje eu vou falar sobre o segundo tipo de interferência, que são as interferências de conteúdo. E eu tenho um exemplo muito legal para dar para vocês. Sabe, já aconteceu contigo de ir no mercado, fazer compra, mas sem fazer uma lista? E principalmente, ir no mercado com fome? Você já deve ter ouvido por aí o pessoal falar assim que não é bom ir no mercado com fome, porque senão você acaba comprando mais coisas do que você precisava. Pois é, eu concordo com isso. É melhor não ir no mercado com fome, porque senão você acaba entrando na interferência de conteúdo. E confesso que eu não costumo fazer isso. Às vezes eu vou no mercado sem uma lista do que eu preciso comprar. E aí o que acontece comigo? Eu acabo gastando mais tempo do que seria necessário. Se você já fez isso, provavelmente você deve ter deixado de comprar coisas que você precisava e acabou comprando coisas que você não precisava. Acabou às vezes até gastando mais do que você estava planejando. Quem nunca passou por isso? É a ideia de você ir com fome. Se você vai com fome, de repente um monte de coisa começa a chamar a tua atenção. Quando você chega no caixa, você fala, nossa senhora, gastei muito mais do que eu estava pretendendo. Eu estava pretendendo gastar R$400, gastei R$1.000, percebe? Então, aí isso acaba quebrando o teu planejamento financeiro. Isso pode acontecer com qualquer objetivo que você tenha na tua vida. A mesma coisa acontece se você vai ao mercado e você não leva uma lista de compra do que você precisa. Aí quando você chegar no mercado, você vai perceber que acontece isso. Você começa a olhar e muita coisa te chama a atenção e você acaba levando coisas que você não precisava levar, que não era tão importante assim, e outras coisas que você precisava que eram importantes, você acaba se esquecendo. Aí tu chega em casa e fala, puxa vida, esqueci de comprar o sabonete, esqueci de comprar o açúcar. Aí você tem que voltar no mercado. Então isso te traz retrabalho, isso às vezes estoura o teu orçamento, enfim, não é legal. Nesses casos, você está vivenciando a interferência de conteúdo. O que é uma interferência de conteúdo? É quando eu tenho mais informação do que eu preciso para poder atingir o meu objetivo ou para poder resolver um problema que eu tenho. Você deve saber fazer conta, você deve ter tido aula de matemática na escola. E se você for se lembrar de quando você estava aprendendo lá no comecinho, lá ainda no primário e tal, quando você estava aprendendo matemática, como foi que você aprendeu? Chegou um dia na aula e a professora ou o professor te ensinou tudo no mesmo dia? Ensinou a somar, subtrair, dividir, multiplicar, fração? Não, você levou um tempão para aprender tudo isso. Primeiro você aprendeu a somar, aí você aprendeu a somar, aí o teu professor ou a tua professora te deu vários exercícios de aplicação para você fazer o quê? Para você assimilar aquele aprendizado, para ele ficar internalizado em você. Depois, no outro dia, te ensinou a subtrair, depois ensinou a multiplicar, sempre no mesmo processo, passando um conceito. Aí você ia fazer o que? Você ia treinar, você ia fazer exercício para poder o quê? Colocar no teu corpo aquele aprendizado. É assim que você aprende. Muitas pessoas, quando vão aprender algo, acabam entrando na interferência de conteúdo. Algumas pessoas querem aprender tudo de uma vez. Então a pessoa quer pegar um final de semana, por exemplo, e quer fazer um intensivão, fala assim, eu quero aprender tudo sobre PNL em um final de semana. Não, você não é uma máquina, você não é um supercomputador. Talvez você seja uma pessoa superdotada. Pode ser que você consiga. Agora, de uma forma geral, eu não trabalho com pessoas superdotadas. Na verdade, eu nunca tive um cliente superdotado. Todos os meus clientes até hoje foram ou são clientes que são pessoas comuns, pessoas como eu e você. Então, eu não estou aqui falando de pessoas superdotadas, eu estou falando das pessoas comuns, como eu, como você. E a gente, nós, pessoas comuns, a gente pode aprender a fazer qualquer coisa, a gente pode trabalhar com o que a gente quiser. É só uma questão de você se comprometer e de você ter uma boa estratégia para se colocar no mercado e também uma boa estratégia de aprendizagem, tá? Agora, com isso, você consegue. Só que se você procurar querer aprender tudo de uma vez, você acaba se sobrecarregando com muita informação e aí você não é capaz de assimilar, porque daí você entra na interferência de conteúdo. Isso também acontece com líderes, quando estão treinando um liderado novo. Por exemplo, entrou uma pessoa nova na empresa e eu preciso treinar essa pessoa, eu preciso passar para ela
as tarefas que ela deve fazer e os processos com os quais ela vai lidar. Aí, muitos líderes querem pegar um dia só de treinamento, porque não tem tempo de treinamento, não sei o quê, e sobrecarrega aquela pessoa com uma tonelada de informação, com vários processos, não sei o quê. Depois, vão reclamar que a pessoa não está conseguindo ter a performance que deveria ter. Porque ele se esqueceu que aquela pessoa é uma pessoa comum. E quando eu digo uma pessoa comum, eu não estou rebaixando ninguém, não. Muito pelo contrário, nós somos seres realmente fabulosos, fantásticos. Tá? Agora, a gente tem uma estratégia para aprender, eu falo isso o tempo todo. E aí, se quando eu vou transmitir, quando eu vou ensinar, eu consigo usar essa estratégia de uma forma adequada, então a minha transmissão é mais eficaz. Então, se o líder quer, por exemplo, treinar bem o seu liderado, quer que ele domine a tarefa, então também há um processo de transmissão. E esse processo de transmissão deve ser feito de uma forma em que a informação seja passada em pacotes, que a pessoa tenha tempo para assimilar, para praticar, para exercitar aquilo, para poder internalizar aquele conhecimento, para que aquele conhecimento faça parte do corpo dela. Se você tentar aprender tudo de uma vez, você entra na interferência de conteúdo e daí e agora? Aí você tem informação demais. Então a interferência de conteúdo, ela pode ser bastante limitante na vida da gente. O que é especificamente a interferência de conteúdo? É quando eu tenho mais informação do que eu preciso. Para eu fazer qualquer coisa, tá? Eu só preciso ter, em termos de informação, eu só preciso saber aquilo que eu preciso saber para fazer o que eu tenho que fazer. Para fazer, eu não preciso saber mais do que aquilo, compreende? Eu posso até saber mais. Agora, no geral, quando eu começo a levantar muita informação, aí eu entro na interferência de conteúdo e aí isso vai sim limitar a minha performance. É comum isso acontecer quando a gente está praticando uma nova profissão. Por exemplo, na profissão de coach ou na profissão de terapeuta, por exemplo, eu encontro muitas pessoas assim. Eu acho até legal, tá? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com seres humanos, a gente precisa sim ter esse cuidado da gente estar preocupado, porque é uma outra pessoa. Então, peraí, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Então, eu preciso estudar, eu preciso me treinar, eu preciso aprender. E pode ter certeza que a gente sempre tem algo a aprender. Talvez você tenha, sei lá, 157 anos de experiência na tua profissão. Pode ter certeza que você ainda tem coisas novas para aprender. Eu pratico PNL há o quê? Já tem quase 20 anos. Eu conheci PNL em 2000, 2001, mais ou menos. Eu sei que meu practitioner eu fiz em 2002. Meu primeiro livro de PNL eu comecei ali no começo de 2001. Então, assim, depois desse tempo todo, olha, 18 anos, todo dia que eu tenho um atendimento, todo dia que eu tenho um treinamento, ou até na minha própria vida, no meu dia a dia mesmo, pessoal, eu sempre aprendo um aspecto novo da PNL, inclusive sobre temas que eu já dominei. É muito legal isso, porque o aprendizado, o conhecimento realmente é infinito. Agora, não dá para eu querer aprender tudo de uma vez. Então, eu encontro isso, muitos alunos meus passam por isso muitas vezes. As pessoas entram em contato comigo e falam, Vess, porque eu estou querendo trabalhar com isso, aquilo, mas eu não sei tanto. Porque o fulano sabe mais. Ou até mesmo quando a pessoa vê a minha aula, fala, mas você sabe mais do que eu, muito mais. Mas, poxa, gente, eu estou há 17 anos trabalhando com isso, compreende? De repente a pessoa entrou hoje, ou o ano passado ela fez um treinamento, está começando a trabalhar. É claro que ela não tem ainda experiência, não tem rodagem, mas ainda tem bastante coisa a aprender. Eu ainda tenho bastante coisa a aprender, tenho minha vida inteira para aprender ainda. Percebe? Agora, o quanto que eu tenho que estar preparado para começar o meu trabalho? Eu estou falando aqui de coaching, de terapia, mas eu poderia estar falando de outra coisa. Eu poderia estar falando de você, por exemplo, estar abrindo um negócio, seja uma oficina de costura, seja uma gráfica, seja um restaurante, tá? Você precisa aprender para abrir teu negócio. Agora, algumas pessoas ficam travadas adquirindo muito conteúdo. Isso às vezes vem porque a pessoa pode ter alguma insegurança, alguma crença limitante, alguma coisa assim, e fica adquirindo conteúdo. Eu conheço pessoas que estão até aqui, de conteúdo, de conhecimento,
e que ainda na hora de poder executar o teu trabalho, de lançar a tua empresa, de se colocar no mercado, ainda ficam assim com receio, eu preciso aprender mais, não sei o que, e aí fica adquirindo conteúdo, e não starta a coisa. Aí a pessoa está vivenciando essa interferência de conteúdo que pode limitar muito a tua vida, o teu trabalho. Para você poder se alinhar e resolver isso, você precisa ter, em primeiro lugar, o teu objetivo bem definido, você precisa ter as suas metas, você precisa saber quais são os passos que você tem que dar. O exemplo do mercado é muito legal. Você vai no mercado e você tem uma lista, você sabe o que você vai comprar. Se você entrar no mercado sabendo o que você vai comprar, isso vale para o mercado, isso vale para a loja de roupa, isso vale para qualquer lugar. Isso vale até para quando você vai ver um vídeo no YouTube. Quando você sabe o que você está procurando, você vai lá, procura e você acha rapidinho. Agora experimenta entrar no YouTube ou até no Netflix, por exemplo, assim, deixa eu ver o que tem. Aí de repente você começa a navegar lá e olha tanta coisa, e fala, meu Deus, eu não sei nem o que eu quero assistir. Já aconteceu isso comigo. Às vezes acontece, chego lá na Netflix, eu não tenho uma coisa específica que eu quero assistir, aí eu fico lá, aí daqui a pouco eu falo, poxa vida, faz 15 minutos que eu estou aqui olhando, não comecei a assistir nada ainda. Eu estou vivenciando nesse momento uma interferência de conteúdo, é muito conteúdo. Talvez a interferência de conteúdo seja a interferência que a gente vive nesse momento maior, tá? Porque tem muita informação para tudo que é lado. O Google é um belo exemplo. Você vai lá e digita qualquer coisa no Google. Você digita, por exemplo, cachorro. Aí aparecem 457.397.284 finds, matches para a palavra cachorro. Naturalmente, você não vai entrar em todas aquelas páginas. Então você tem que fazer o quê? Você tem que começar a filtrar aquilo que você está procurando. Então você coloca ali, por exemplo, quero saber de cachorros poodle. Ok, cachorro poodle. Ainda assim tu vai ver que vai aparecer uma infinidade de coisas. Então você refina mais ainda a tua busca. Eu quero saber de cachorros poodle nascidos em 2019, de até no máximo 40 centímetros de altura. E quanto mais você especifica, mais fácil fica de você encontrar aquilo que você está procurando, porque você sai daquela interferência de conteúdo. A mesma coisa vale para coaching, para terapia, para tudo. Você procurar no YouTube, você procurar no Google, você vai encontrar dezenas, centenas de profissionais trabalhando, colocando seus vídeos, assim como eu estou fazendo aqui, tá? E aí, como é que você vai poder chegar na conclusão de qual que é mais legal? Você vai fazer o seguinte, vai assistindo, vai conhecendo, e aí você vai conseguir comparar. Agora, a única coisa que não dá é você querer aprender tudo num único dia. Para sair da interferência de conteúdo, eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso ter o meu objetivo bem definido. Já comentei sobre isso no vídeo sobre interferência de confusão. Então aqui também a definição adequada, estratégica de objetivos também te ajuda a sair da interferência de conteúdo. E além disso, há duas perguntas que você pode se fazer que vão te ajudar a sair da interferência de conteúdo. A primeira pergunta é: o que eu preciso saber para poder fazer o que eu tenho que fazer? E só, uma vez que eu tenho o que eu preciso, o negócio é agir, o negócio é ação. Eu costumo falar assim para as pessoas: leve o tempo que você precisar para fazer o teu planejamento estratégico. Se você vai ficar 10 anos planejando a tua empresa, fique 10 anos planejando a tua empresa. Agora, uma vez que você sabe o que você tem que fazer, comece a agir imediatamente, porque senão você começa a adquirir interferência de conteúdo, tá? Então a primeira pergunta é: o que eu preciso saber, ou o que eu preciso ter, quais os recursos que eu preciso ter para fazer o que eu preciso fazer? Já tem? Então pega e faz, tá? Muita gente também se enrola na interferência de conteúdo, quando vai abrir um negócio e fica pensando: mas eu preciso ter um prédio assim, muito lindo, na Paulista, com cortina de seda. Mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Você já está alimentando muito conteúdo. O que você tem hoje
para começar o teu trabalho. Por exemplo, você tem uma sala no fundo da tua casa que dá para trabalhar? Comece sim. Comece com o que você tem. Pegue e faz. Comece com o mínimo necessário e você vai perceber como as coisas começam a acontecer na tua vida. Daqui a pouco já começa a ter cliente, começa a entrar dinheiro, as coisas começam a acontecer. E aí, se for a tua meta, você coloca no teu futuro, faz um planejamento estratégico que você vai chegar assim naquele prédio maravilhoso que você quer ter como sede da tua empresa, com cortina de seda, o que quer que seja que você queira. Agora, comece a fazer. Essa é a primeira pergunta. O que eu preciso para fazer o que eu quero fazer? A segunda pergunta que você pode se fazer é a seguinte: o que me impede de fazer o que eu quero fazer? O que me impede de pegar e abrir a minha loja? O que me impede de pegar e começar a atender meus clientes? O que me impede de fazer o que eu quero fazer? É isso. Quando você fizer essa pergunta, você vai acessar isso dentro de você. Pode ser que venha uma crença, pode ser que venha um sentimento negativo, pode ser que venha uma sensação, às vezes uma sensação de incapacidade. Ok, agora você já sabe o que te impede. Agora você vai trabalhar para resolver isso. Ah, o que me impede? Ah, eu não sei, eu não tenho um determinado conhecimento, então eu vou procurar esse conhecimento. Ah, eu tenho medo de falar com meu cliente me rejeitar. Ok, então procura uma forma de você vencer o teu medo, tá? Procura um coach, procura uma terapia, procura um profissional para te ajudar se você não estiver conseguindo sozinho. Então, saia dessa interferência de conteúdo, seja feliz, gente. Ó, atinja o teu objetivo, faz isso, tá? Defina o teu objetivo. Pergunte-se, o que eu preciso e apenas o que eu preciso para começar, para fazê-lo acontecer, para pôr para rodar. E aí pergunta para você mesmo, o que está me impedindo, o que me impede de fazer isso? Daí você trabalha esse impedimento, beleza? Então, tá aí interferência de conteúdo, segunda interferência. Lembra que eu falei que são 7, então a gente vai ter mais 5 vídeos falando sobre interferências. É isso aí. Pessoal, obrigado. Ó, dando uma lembrada aqui, dá uma olhada na página da Calanet e participa lá do evento. Limpeza emocional, você não faz ideia. Inclusive, se você tem o teu objetivo e você de repente tem medo, eu não sei se eu vou conseguir, a limpeza emocional pode te ajudar, beleza? Grande abraço. Obrigado, gente.